Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você acompanha a igreja em casa. Um grande abraço para você que faz parte, dessa igreja espiritual, a igreja dos caídos na graça do Altíssimo. Sim, você caiu nas graças de Deus, no favor imerecido. Todos nós caímos nas graças do Altíssimo. A graça, o favor imerecido. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, para uma igreja em casa. Essa igreja em casa que acontece às quartas-feiras, nesse horário, às 23 horas, horário de Portugal, e 7 horas da noite, horário de Brasília. E aos domingos também nós temos a igreja em casa, que acontece às 9 horas da manhã, horário de Brasília, 13 horas aqui em Portugal, por causa do fuso horário. Portugal, 4 horas a mais do que o Brasil, tá? Então, esse é o fuso horário. Nós vamos falar hoje sobre a mulher samaritana, algo muito interessante. Vamos colocar aqui várias interpretações, pelo menos 3 interpretações dessa passagem da mulher samaritana, e depois, então, você tira as suas conclusões, tá bom? Mas antes, eu gostaria de pedir a você que deixe aí o seu like no vídeo. É muito importante, porque o seu like, o que acontece? Faz com que o YouTube entenda que o vídeo é de relevância. Eu sempre explico isso aqui para as pessoas, porque às vezes a pessoa ela não compreende isso, às vezes ela não entende por que nós pedimos like. Por que se pede like? Se pede o like porque o YouTube, a plataforma, o YouTube entende o seguinte, é como uma máquina. Então, quanto mais likes o vídeo tem, essa máquina, podemos assim dizer, entende o quê? Bom, o vídeo é de relevância, então vou indicar esse vídeo para outras pessoas. Aí a pessoa está lá assistindo outro vídeo, assistindo alguma coisa no YouTube e de repente aparece para ela igreja em casa. Ou seja, aparece como se fosse assim, indicando para a pessoa, olha, esse vídeo aqui é um vídeo de relevância e tal, assiste. Aí a pessoa muitas vezes vai lá e assiste. Ela nem conhecia o canal, então ela vai lá e assiste. É muito importante que você dê o seu like. Se você não se inscreveu ainda no canal, você se inscreva no canal, porque nós vamos rumo aos 100 mil inscritos. Estamos chegando já a 97 mil inscritos, então precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda. Você pode também nos apoiar através do chat aí, dando seu comentário no chat, o super chat, se tornando um membro do canal, vendo aí na descrição do vídeo como que você pode nos apoiar. Bom, como sempre fazemos na igreja em casa, uma pessoa me perguntou, quantas Bíblias existem? Bom, a Bíblia é uma, quer dizer, né? A Bíblia que nós usamos, ela tem 66 livros. A Bíblia que os católicos usam tem mais livros, né? Mas a Bíblia, ela tem várias traduções. Por exemplo, a Bíblia que eu uso, que é a Bíblia revista e atualizada, ela foi traduzida em português por João Ferreira de Almeida, tá? João Ferreira de Almeida. Então eu uso essa Bíblia, sempre usei ela, revista e atualizada. Mas, ultimamente, eu tenho também lido a Bíblia Viva, para me fazer uma comparação. Agora, existem outras traduções, existe a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia King James, a corrigida, enfim, existem várias. Por isso que é importante, às vezes, a pessoa ir lá, pesquisar, fazer uma pesquisa, e, enfim, ela analisar. Bom, o texto base hoje é o texto que está em João, capítulo 4, aquela história da mulher samaritana.
Jesus e a mulher samaritana. Então nós vamos tratar desse assunto de Jesus e a mulher samaritana. Então prepare aí a sua Bíblia, é importante que você prepare a sua Bíblia. Nós vamos entender um pouco por que os judeus não se falavam com os samaritanos, né? Por que havia essa inimizade entre judeus e samaritanos. Então, antes de nós lermos, eu vou ler um texto aqui para você que nos mostra por que havia essa inimizade entre judeus e samaritano. Então eu vou ler, tá? Você apenas preste atenção para que você possa compreender, então, por que havia essa inimizade, por que eles não se davam. Bom, diz assim: os judeus não se davam com os samaritanos porque eles consideravam os samaritanos um povo mestiço e sincrético. O conflito entre judeus e samaritanos remonta aos tempos antigos, aos tempos do Antigo Testamento. Também no tempo de Jesus, o ódio mútuo de judeus e samaritanos é registrado em algumas passagens do Novo Testamento que claramente apontam a rivalidade e divisão entre os dois grupos. Para entender melhor por que os judeus não se davam com os samaritanos, é preciso considerar, primeiramente, o contexto histórico da monarquia em Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, formado por suas 12 tribos, foi dividido em duas partes, cada qual com o seu próprio rei. A parte norte fixou sua capital em Samaria, enquanto que a parte sul continuou tendo Jerusalém como sua capital política e religiosa, conforme estabelecido pelo rei Davi. Os dois reinos, em diversas ocasiões, pecaram contra Deus, mas a situação do reino do norte acabou sendo pior, ou seja, de Samaria. O reino do norte teve uma série de reis ímpios que fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Esses reis conduziram o povo a uma vida de pecado. O castigo divino, de forma mais extrema, chegou primeiro ao reino do norte do que ao reino do sul. O reino do norte foi sendo progressivamente tomado por estrangeiros. E tão logo Samaria caiu diante do império assírio. Todo esse contexto histórico explica a origem dos samaritanos como um povo detestado pelos judeus. Por que os judeus odiavam os samaritanos? Mesmo antes da divisão do reino de Israel, já havia alguma rivalidade entre as tribos israelitas. Mas conforme foi dito, a divisão de Israel em dois reinos e a posterior queda de Samaria, que culminou numa miscigenação de seus habitantes, foi o ponto de partida do ódio entre judeus e samaritanos, que se estendeu pelos séculos seguintes. Nesse sentido, podemos indicar alguns fatores que ajudam a explicar por que os judeus não se davam com os samaritanos. A divisão entre judeus e samaritanos por motivos étnicos. Em primeiro lugar, podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de sua mistura com outros povos. Os judeus consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro. Eram israelitas que se misturaram com outros povos, tá? Outros povos. E aí depois você vai entender uma das interpretações dos 5 maridos, tá bom? Depois você vai entender. Quando a Síria tomou Samaria, o rei assírio deportou muitos israelitas para outras terras do seu império e também importou pessoas de outros povos subjugados pela Síria para viver em Samaria. Os israelitas que continuaram viver em Samaria acabaram se misturando com os estrangeiros e assimilando
os costumes desses povos, inclusive os deuses desses povos, né? Então, principalmente através do casamento entre israelitas e estrangeiros, um povo mestiço foi sendo formado em Samaria. Por isto, na sequência da história, a palavra samaritano passou a designar especialmente esse povo misto da região de Samaria. A divisão entre judeus e samaritanos por motivos religiosos. Em segundo lugar, os judeus não se davam com os samaritanos por causa de diferenças substanciais no aspecto religioso. De fato, após a queda de Samaria, muitos samaritanos misturaram o monoteísmo hebreu com o politeísmo dos povos pagãos que ocuparam aquela religião. Monoteísmo hebreu, ou seja, um Deus só, e politeísmo dos povos pagãos, vários deuses que ocuparam aquela região. Mas depois houve um esforço para que os samaritanos fossem instruídos na lei de Deus, embora muitos deles continuassem a incorporar a adoração ao Senhor em suas práticas idólatras. Com o tempo, os samaritanos edificaram seu próprio templo de adoração no Monte Gerizim. Então, o Monte Gerizim foi o monte onde Moisés avistou a terra prometida e aonde os samaritanos adoravam. Por isso Jesus disse, nem no monte, porque eles tinham o templo deles no monte. Tá? O Monte Gerizim tiveram seus próprios sacerdotes. Eles também passaram a considerar a adoração no templo em Jerusalém inapropriada, alegando inclusive que o Monte Gerizim era o único local correto de adoração designado por Deus a Moisés, ao invés do Monte Sião. Esses samaritanos monoteístas criam no único Deus e consideravam apenas a Torá como escritura, mas eles desprezavam os escritos proféticos e outras tradições judaicas. A divisão entre judeus e samaritanos por problemas históricos, vamos entender. Em terceiro lugar, os judeus não se davam com os samaritanos por causa de alguns eventos históricos que fizeram por aumentar a hostilidade entre os dois grupos. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles receberam permissão para reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. Inicialmente, os samaritanos se apresentaram a Zorobabel, querendo ajudar os judeus na reconstrução do templo. Mas quando tiveram sua ajuda negada, tão logo eles começaram a fazer grande oposição contra os judeus. Quer dizer, eles queriam ajudar os judeus a reconstrução do templo, os judeus não deixaram, e eles então começaram a fazer uma grande oposição contra os judeus e atrasaram a obra. Isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 2 ao 5. Também quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, um de seus maiores opositores foi Sambalat, o governador de Samaria à época. Pode ler isso também em Neemias, capítulo 10. A rivalidade entre judeus e samaritanos aumentou ainda mais quando Esdras e Neemias procuraram enfatizar o zelo pela pureza do povo judeu remanescente do cativeiro. Também naquele tempo, o neto do sumo sacerdote se casou com a filha de Sambalat e Neemias o expulsou. Neemias queria limpar o povo de toda a influência estrangeira que pudesse perverter a adoração a Deus. Isso está em Neemias capítulo 13. Estudiosos dizem que foi nesse contexto de rivalidade aguda entre os judeus e samaritanos que o templo no Monte Gerizim foi edificado pelos samaritanos. Flávio Joséfo, quem é Flávio Joséfo? Flávio Joséfo era um historiador da época, né, de Jesus. Flávio Joséfo ainda destaca que os samaritanos recebiam de braços abertos os judeus que quebravam as leis judaicas. Isso, obviamente, fazia por aumentar o ódio dos demais judeus. Joséfo também escreve que os samaritanos eram interesseiros. Eles se aproximavam dos judeus em tempos de prosperidade, mas que se afastavam quando os judeus eram perseguidos. Até se aliavam aos adversários dos judeus. Tempos depois, um dos governadores
Macabeus foi o responsável por destruir o templo dos samaritanos no Monte Gerizim. Então, na época, Jesus acredita que o templo já estava destruído, mas eles adoravam no monte. Um episódio que ocorreu provavelmente entre os anos 6 e 9 depois de Cristo, né? Aliás, poderia estar ainda de pé, né? Porque aqui diz, um episódio que ocorreu provavelmente entre os anos 6 e 9 depois de Cristo, retrata bem a rivalidade entre os judeus e samaritanos. Parece que um samaritano entrou no templo de Jerusalém e espalhou ossos humanos com a finalidade de profaná-lo. Bom, essa questão do templo lá no Monte Gerizim, eu realmente não sei se na época Jesus estava, deu a entender que não estava, tá? Mas por isso que é bom pesquisar. Bom, então você já sabe que havia uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Agora, vamos ao texto aqui. Eu vou ler o texto que está em João capítulo 4. João capítulo 4. Primeiro na Bíblia corrigida, né? Aliás, revista e atualizada. Depois na Bíblia viva, tá bom? Então vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta devia ser mais ou menos meio-dia, era meio-dia a hora sexta, tá? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então você já entende por que os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus. Eu estou lendo assim, mas depois, quando nós lermos ali na Bíblia viva, eu vou fazendo alguns comentários e vou colocando algumas interpretações para que você chegue à sua conclusão e que você deixe aí nos seus comentários, porque amanhã eu vou gravar um vídeo falando a respeito dos comentários de hoje, tá bom? Então, faça aí o seu comentário. Então, vamos lá. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Vem dos judeus porque Jesus era judeu.
Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja só, realizar a sua obra. Quem realizou a obra foi Jesus, tá? E a obra de Deus é essa hoje, que você creia nele, que nós creiamos nele. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, porém semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, ou não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então, esse é o texto corrido, tá? Agora nós vamos ler o texto na Bíblia Viva e vamos fazer alguns comentários. E vou dar para você pelo menos 3 interpretações, acredito que 3 interpretações dessa passagem, para que você possa tirar as suas próprias conclusões. E quero alertar você para isso, para que você tome muito cuidado com as interpretações, tá? Por exemplo, existe uma interpretação que não está no texto e que nem tem respaldo bíblico para essa interpretação. Quando Jesus disse que ela teve 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Uma das interpretações que eu considero errônea, qual é? É de que essa mulher era uma prostituta. Porque muitos dizem: não, mas ela teve 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela, então ela poderia ser uma prostituta, ter tido vários casos. Jesus nunca chamou essa mulher de prostituta. Jesus nunca chamou ela de prostituta e tampouco Jesus diz que ela teve casos. Ele diz que ela teve 5 maridos. E uma coisa importante que naquela época, e eu vou ler para você, eu até anotei aqui, deixa eu pegar aqui, que eu anotei. Naquela época de Jesus,
você sabe das leis das leis de Moisés. Haviam, por exemplo, 613 leis. Haviam os 10 mandamentos e mais 603 leis. Dentre essas leis, havia uma lei que era a lei do levirato. Lei do levirato. Eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler para você sobre essa lei do levirato, que está em Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. E o que era essa lei do levirato? Jesus falou dela, aliás, Jesus respondeu sobre ela e eu vou ler também. Deuteronômio 25, né? Do versículo 5 ao 10. O levirato. Então a lei era o seguinte: se irmãos morrerem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Então, o que acontecia? Essa lei do levirato era o seguinte: a mulher casava com o homem. Aí esse homem morreu, porque os homens iam para as guerras, morriam cedo, muito cedo. Então o que acontecia? Ele não deixava descendente. Então essa mulher, de acordo com a lei, ela tinha que casar com o irmão para deixar descendente. Você vê como que a mulher, ela não tinha direito nenhum. Quer dizer, ela era praticamente obrigada pela lei a casar com o irmão do falecido. Olha que coisa, né? E perguntaram isso para Jesus. Olha só, Lucas capítulo 20, vamos ler Lucas capítulo 20, depois nós voltamos lá em João 4. Lucas capítulo 20, perguntaram isso para Jesus. Falaram a respeito disso para Jesus. Então, Lucas 20, a partir do versículo 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Porque casamento é para aqui, para a terra, né? Casamento não é para o céu, casamento é para cá, tá? Para você desfrutar do casamento aqui, enquanto você está aqui. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos... Aí Jesus vai falar mais sobre os mortos. Então, você vê só, muitos interpretam que essa mulher, ela seria uma prostituta, porque teve vários maridos e tal. Jesus nunca disse isso. Jesus disse que ela teve 5 maridos. Então eram maridos. Não poderia ser também que essa mulher tivesse exercendo a lei do levirato? Poderia ter ela se casado com um, esse morreu, e ela teve que casar com outro, o irmão, e assim sucessivamente. Quer dizer, isso não está no texto, mas também é uma hipótese. A outra hipótese seria que Jesus estivesse tratando de assuntos espirituais. E quando Jesus se refere a 5 maridos, se referia a
5 entidades, a 5 deuses que os samaritanos tinham quando eles foram dominados pelos assírios, que levaram outras nações para se misturarem com os samaritanos, e os samaritanos também passaram a adotar os seus costumes e também as suas práticas religiosas e passaram então ao politeísmo, ou seja, vários deuses. Essa também é uma interpretação. Tá? Então, mas veja bem, é você quem deve agora fazer uma análise, porque existem essas interpretações. Mas, voltando aqui à interpretação primeira, que é a questão quando falam que a mulher poderia ou seria uma prostituta, e aí dão margens, né? Eles dizem assim, não, era uma mulher frustrada, o primeiro casamento dela não deu certo, aí ela se casou com o segundo, também não deu certo, ela era uma mulher vazia. Então, se fazem ou se faz esse tipo de interpretação. Alguém pode dizer assim, não, mas sabe, é uma interpretação até lógica. Tudo bem, é lógica, mas ela não está no texto. Tá? É lógica, pode até ser lógica, pode até ser racional, mas ela não está no texto. O texto, na verdade, não fala que ela era uma prostituta, não fala que era uma mulher, por exemplo, vazia, que era uma mulher frustrada, por isso se casou muitas vezes. O texto não diz isso. Tampouco o texto diz que Jesus estava se referindo a 5 entidades, a 5 deuses. Tiveste 5 maridos, quer dizer, 5 deuses, 5 entidades. E o que vocês têm agora não é seu, quer dizer, não é o verdadeiro. Então, ou seja, são coisas que não estão no texto. Aí alguém pode interpretar, alguém pode fazer uma interpretação. Aí cabe a você, a mim, a cada um de nós, analisarmos. Espera aí, isso faz sentido? Faz sentido, mas não está no texto. Isso é lógico? É lógico, mas não está no texto. Então, vamos agora à Bíblia Viva para nós vermos aqui como que está a linguagem na Bíblia Viva, tá? E vamos tentar aqui, de alguma forma, de alguma maneira, você já teve a interpretação que seria, no caso, a lei do levirato, seria uma segunda interpretação que seria a questão de outros deuses, e a interpretação também de que a mulher seria uma prostituta vazia, ou seja, uma coisa assim nesse sentido. Eu fico pensando às vezes, sabe, meu irmão, minha irmã, em duas coisas importantes que eu queria dividir com você aqui. Ainda hoje, eu fui casado há 32 anos. Eu me casei em 20 de agosto de 88. E a Tereza, ela faleceu no dia 2 de novembro de 2020. Então, mais de 32 anos casado. E eu só tenho irmãs e minha mãe. Eu não tenho irmãos homem, tenho irmãs. Então, o que acontece? Eu sempre vi que as mulheres trabalham muito. Mulher, no meu ver, ela deveria se aposentar muito mais cedo que o homem se ela trabalhasse fora, ou até mesmo pela questão de idade. Ela deveria se aposentar muito mais cedo, porque ela trabalha muito mais. Normalmente a mulher trabalha fora, tem mulher que trabalha fora e ainda trabalha em casa.
E você sabe, mulher, que trabalhar em casa é trabalhar 24 horas, praticamente. Porque toda hora tem coisa para fazer. Toda hora tem coisa para fazer. E eu sempre vi isso, e agora muito mais, morando sozinho. Porque normalmente, quando se mora sozinho, você tem que fazer as coisas. Então esse é um ponto. Embora sejamos justos, existem homens que hoje eles ajudam as suas companheiras. Ajudam fazendo a comida, fazendo compras, lavando uma louça, né, estendendo uma roupa, colocando a roupa na máquina, enfim, arrumando a casa, varrendo, enfim. Muitos ajudam. Eu reconheço isso. Tem muitos que ajudam e eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar. Eu ajudava a Tereza, gosto, né? Principalmente de tentar fazer algumas coisas na cozinha, fazer uma comida e tal, lavar louça, então, essas coisas assim. Então, tem homens que ajudam, mas é muito trabalho, é muito trabalho. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que eu vejo determinados pregadores, e eu lembro que eu fazia isso também, eu agia dessa forma também, dessa maneira também, que às vezes a pessoa que está pregando, ela tem a tendência de criticar, de falar mal, não sei se é falar mal, mas criticar a fé daquelas pessoas da Bíblia. Por exemplo, criticar a fé de Pedro. Pedro teve dúvida. Tudo bem que a Bíblia fala que ele teve dúvida. Pedro era isso, Pedro era aquilo outro. Como se a pessoa fizesse diferente, ou ela iria fazer diferente se estivesse no lugar de Pedro. Que ela iria conseguir andar e as ondas iam bater e ela não ia ter dúvida, sabe? Então, por exemplo, a questão da mulher samaritana, teve 5 maridos, olha só, era uma prostituta, isso, aquilo, outro. Outros casos também, de pessoas na Bíblia que de repente tiveram ali um momento de fraqueza, olha só, Elias, lá, ficou com medo de Jezabel, foi para a caverna, pediu a morte, como se ela, se tivesse lá na época de Elias, iria enfrentar Jezabel. Olha, é tanta coisa que a gente vê, fica pensando assim, meu irmão, minha irmã, esses homens, essas mulheres, que mesmo que eles tenham tido falhas, tenham tido seus momentos de fraquezas, eles foram homens e mulheres fantásticos, fantásticos. Tanto que Hebreus fala deles. Eu vou ler um dia sobre Hebreus capítulo 11, fala deles. Fala de Davi, Sansão. A gente fala de Sansão. Sansão, olha só, Dalila seduziu ele, se deixou cortar o cabelo, como se tivesse no lugar de Sansão, iria fazer diferente. Bom, por isso que quando falarmos, por exemplo, falar de Marta, quando Jesus disse, Marta, Marta, tu andas preocupada com isso, com aquilo outro, aí chamam Marta de materialista. Marta, tá vendo? Estava na carne, não estava no espírito. Como? Se Jesus fosse à sua casa, você ia fazer o quê? Ia fazer como Maria, ia ficar aos pés dele, tá bom? Ia. Quando vai uma visita na sua casa, o que você faz? Você procura o melhor, varrer a casa, limpar, deixa tudo limpinho para visita, dar o melhor. Imagine se fosse Jesus. E eu acredito que Jesus não falou com ela num tom de crítica, não. Talvez Jesus tenha até falado de uma outra forma. Então, essas duas coisas que eu queria chamar a atenção. Mas vamos lá agora na Bíblia Viva.
Quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que as multidões maiores do que iam a João vinham a ele para serem batizados e tornarem-se seus seguidores, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seguidores dele, que Jesus não batizou ninguém, tá? Quem batizava eram os discípulos. Jesus porque o batismo de Jesus era outro. O batismo de Jesus era outro. O batismo de Jesus era na cruz. Era o batismo na cruz. E é o batismo com o Espírito Santo. Deixou a Judéia e voltou para a província de Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. E lá pelo meio-dia, aquela hora que nós falamos, a hora sexta, né? Quando se aproximava da aldeia de Sicar, veio ao poço de Jacó, situado na propriedade que Jacó havia dado ao seu filho José. Jesus estava cansado da longa caminhada no sol quente e sentou-se exausto ao lado do poço. Então Jesus, na sua natureza humana, ele cansou, ele estava cansado. Inclusive os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? Logo uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus pediu um pouco. Ele estava sozinho naquela hora, enquanto os seguidores tinham ido à aldeia comprar comida. A mulher ficou surpresa que um judeu pedisse qualquer coisa a uma desprezada samaritana. Eu quero me dirigir principalmente a você, mulher. Principalmente a você, mulher. Você, mulher, entenda, compreenda isso. Jesus valorizou muito as mulheres. As mulheres não tinham nenhum direito. A mulher, na lei do levirato, você viu que na lei do levirato, a mulher tinha que casar, se submeter a casar com o cunhado, caso o marido dela morresse e ela não tivesse filhos. Ela tinha que casar com o cunhado. Era obrigada a casar com o cunhado, não porque ela gostava do cunhado, mas para deixar descendência. Ou seja, a vontade da mulher não era respeitada. Até hoje, em muitos casos. Você veja que no caso da mulher adúltera, foi a mulher que foi levada para ser apedrejada. Porque o homem podia fazer qualquer coisa, a mulher não. A mulher não tinha direito, aliás, hoje é a mesma coisa, né? Se um homem, ele se separa, é uma coisa. Se a mulher se separa, olha, é outra coisa. Se o homem adultera, é uma coisa. Se a mulher adultera, é outra coisa. A dimensão é outra. Ou seja, a mulher, ela está sempre sendo desprezada pela sociedade. E sabe o que eu vou dizer para você? Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para você uma coisa que talvez eu pregue até no domingo agora na igreja em casa, eu até vou pesquisar mais sobre isso, mas por que a mulher é tão desprezada pela sociedade? Em muitos casos a mulher ganha menos, mulher só teve direito a votar há pouco tempo. Enfim, mulher às vezes não pode exercer determinadas profissões. Você sabia que a mulher, ela é a boa semente. A terra, ela não foi amaldiçoada por causa da mulher. Foi por causa do homem. Você pode ler em Gênesis. Eu vou voltar aqui ainda em João. Mas veja só o que diz Gênesis, quando Adão ele cai, né? Então
Deus vem falar com ele. E Deus vai falar com o homem e diz assim, olha só, versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. É por tua causa. É por causa da mulher. Deus diz claramente, por tua causa, Adão, porque você é o culpado. E o que Deus disse para a mulher? Deus disse para a mulher que ela então daria luz em meio às dores. Mas eu vou falar sobre isso em outra ocasião, que o assunto não é esse. Mas você vê que a causa é por tua causa, falando diretamente com Adão. Então Jesus valorizou muito as mulheres. E a mulher samaritana ficou admirada disso. Né? Versículo 10, versículo 10 do capítulo 4 de João. Ele respondeu, se ao menos soubesse que presente maravilhoso Deus tem para você, e quem sou eu, você me pediria um pouco de água viva. Mas o Senhor não tem corda nem balde, disse ela, e este poço é muito fundo, de onde tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó? Como pode oferecer uma água melhor do que esta que ele, seus filhos e seu gado beberam à vontade? Jesus respondeu que as pessoas voltavam logo a ficar com sede depois de beber daquela água. Mas a água que eu dou, disse ele, tornar-se dentro de todos uma fonte permanente, dando-lhes de beber a vida eterna para sempre. Essa água que Jesus estava se referindo é a palavra. A palavra é água, é a que lava, é que dá vida, é a palavra. Por favor, Senhor, disse a mulher, dê um pouco dessa água para mim. Assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer esta longa caminhada até aqui todos os dias. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Mas eu não sou casada, respondeu a mulher. Isso é uma grande verdade, falou Jesus. Pois você já teve 5 maridos e nem é casada com o homem com o qual está vivendo agora. Você não poderia ter falado uma coisa mais verdadeira. Mas aqui Jesus não estava tratando de predicados morais. Jesus estava demonstrando que até os samaritanos que eram desprezados pelos judeus, por ser um povo mestiço, que embora eram também judeus, mas haviam se misturado com outros povos, a eles também era oferecido beber dessa água. Porque é para todos. Não é para um povo exclusivo, é para todos. Você tem direito, eu tenho direito, todos nós. Senhor, disse a mulher, percebo que o Senhor deve ser um profeta. Me diga uma coisa, por que é que vocês, os judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, vem chegando a hora, mulher, quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai aqui ou em Jerusalém, porque não é onde adoramos que tem valor, mas como adoramos. A nossa adoração é espiritual e verdadeira, porque a adoração ela tem que ser real, tem que ser verdadeira, tem que ser espiritual. Não é o local. Não adianta, no local não influencia em nada. Você pode estar dentro
do autocarro em Portugal não se chama ônibus, é autocarro. Eles vão entender ônibus? Vão entender ônibus também, mas é autocarro. Você vai beber da água. Né? Não é um local, se é no autocarro, no carro, se é no monte, se é em Jerusalém, se é em casa, se é na cama, se é na casa de banho, né? Banheiro, casa de banho. Não é aonde, é como você adora, é como nós adoramos. Temos a ajuda do Espírito Santo, porque Deus é Espírito, e nós precisamos ter a ajuda dele para adorar como devemos. O Pai quer de nós esta qualidade de adoração. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele e adoram às cegas, enquanto nós, os judeus, sabemos tudo a respeito dele, pois a salvação veio ao mundo por meio dos judeus. A mulher disse: bem, mais ou menos eu sei que o Messias virá, aquele que se chama o Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias. Bem, nesse momento chegaram os seguidores, os discípulos, ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher. Olha só, os judeus, no caso os discípulos eram judeus, ficaram admirados. Jesus está falando com a mulher, que não era normal. Jesus quebrava esses paradigmas, quebrava esses preconceitos, valorizou muito a mulher. Nisso a mulher deixou seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo: venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que este não pode ser o Messias? Então o povo veio da aldeia correndo para ver Jesus. Enquanto isso, os seguidores insistiam com ele para que comesse. Não respondeu: eu tenho uma comida a respeito da qual vocês não sabem de nada. Quem terá trazido essa comida? Perguntavam os seguidores uns aos outros. Foi quando Jesus explicou: minha comida vem de fazer a vontade de Deus, que me enviou, e terminar a sua obra. A obra foi terminada na cruz do Calvário. A obra de Deus era essa. Ah, mas então hoje o que é a obra de Deus? Hoje não tem mais obra de Deus. Que tem ajuda ao próximo, ajuda ao necessitado. A obra de Deus foi a da salvação. Foi a da salvação. A obra hoje é você crer naquilo que Jesus fez, no amor dele. No amor dele. Esse negócio que você vai fazer a obra de Deus, isso aí é conversa, isso aí é para você lavar o templo. Isso aí é para você fazer a obra no templo, isso aí é para você poder entregar jornal, isso aí é para você poder servir o homem e pensar que está servindo a Deus, pensar que está fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela foi feita por Cristo, que foi vir e dar a sua vida, cumprir a lei e dar a sua vida, para que através da vida dele, nós sejamos salvos. A morte dele lá na cruz, a ressurreição. Vocês acham que o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão? Daqui a 4 meses? Olhem em volta de vocês, vastos campos de almas humanas estão amadurecendo por toda parte ao nosso redor e já estão prontas para a colheita agora. Aos ceifeiros se pagarão bons salários e eles estarão ajuntando almas eternas nos depósitos do céu. Que alegrias estão reservadas tanto para o semeador como para o ceifeiro juntos. Pois é verdade que um semeia e outro qualquer faz a colheita. Eu enviei vocês para colher onde não plantaram. Outros fizeram serviço duro e vocês receberam a colheita. Outros quem? Os profetas, né? E muitos samaritanos daquela aldeia creram que ele era o Messias por causa da declaração da mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Conhecia tudo. Quando eles saíram para Jerusalém, quando eles saíram para ver Jesus junto ao poço, rogaram-lhe que ficasse na aldeia e ele ficou 2 dias.
tempo suficiente para muitos outros crerem nele depois de ouvi-lo. Então diziam à mulher: agora nós cremos porque ouvimos Jesus por nós mesmos e não somente por causa do que você nos contou. Ele é, na verdade, o Salvador do mundo. Que maravilha! Jesus, ele quebrou esses paradigmas, esses preconceitos, e ele trouxe a salvação, ele completou a obra de Deus. E eu recebi mais 2 áudios da irmã lá ela é de Belém, mandou mais 2 áudios com 2 hinos. Eu vou colocar um aqui para nós ouvirmos antes de terminar. E se você quiser também nos enviar o seu áudio com o seu depoimento sobre a graça, ou uma canção, um hino que você cantar, bem simples, para nós colocarmos aqui no canal, você nos mande. Sinal de mais 351-934-354-376. Sinal de mais 351-934-354-376. Vamos ouvir esse hino que ela nos mandou. Senhor, transforma-me, me fazes como tu. Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti, minha alma tem sede da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Senhor, transforma-me, me fazes como tu. Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti, minha alma tem sede da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Sou tão pequeno, carente de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Aleluia. Bom, Glórias a Deus. glória a Deus. E assim nós terminamos mais uma Igreja em Casa, agradecendo pelo seu like, agradecendo por se inscrever no canal, também pelo seu apoio ao canal. E se você quiser, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Forte abraço e vamos em frente. Abraços.